Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos ao Tech in Base. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o Microsoft Azure. Eu acho que quem ainda não está adaptado a essa linguagem é o que vem pela frente aí. Muitas companhias já estão adotando isso como plataforma de infraestrutura, né, para manter seus ambientes online. E muitos administradores têm medo, né, desse novo conceito, nuvem, né, que vem na cabeça logo do administrador: putz, vou perder meu emprego, meu data center vai sumir daqui. E não é isso que acontece, né? Eu trabalho na área já há um tempo e tenho vivido esse conceito de nuvem já faz uns anos, e percebo que o pessoal realmente tem esse medo, e na prática o que acontece é totalmente diferente, né? Na verdade, você deixa de se preocupar com algumas coisas e vira um profissional de TI que se preocupa com o negócio da sua empresa, né? Você deixa de se preocupar com a lata, né? com o hardware, e passa a se preocupar com o negócio da companhia, né? Então a gente sabe que TI não é um negócio de muitas companhias, raras exceções aí, data centers, né? Então vamos colocar aí o core business das companhias aqui no mercado brasileiro. Mas tecnologia apoia, né? Sempre apoiou e sempre vai apoiar, e a gente sabe muito bem que hoje deixou de ser um custo, né? Passou a ser parte integrante do negócio. Quando um data center cai, a gente sabe que milhões são perdidos aí em algumas horas. Então, eu acho que essa transformação do profissional de TI, ela precisa acontecer, ela está acontecendo, não na velocidade como o mercado gostaria, mas a gente já percebe profissionais migrando para essa nova camada, se preocupando com o negócio da empresa e não mais com o hardware, né? Então eu coloquei aqui um slide para a gente poder falar brevemente sobre esse assunto, e depois a gente parte para a prática dentro do portal do Microsoft Azure. Então o que nós temos no conceito tradicional, né? Nós temos o mundo on-premises, onde as aplicações, os dados, middleware, sistema operacional, virtualização, servidores e história de rede, tudo fica com a sua gestão, né? Então você, como companhia, você precisa se preocupar com um profissional que conheça redes, com um profissional que conheça storage, com um profissional que conheça da camada de servidores, um outro profissional que seja especialista em virtualização. Aí você tem um outro profissional que cuida da parte de sistema operacional, middleware, e assim sucessivamente, né? Então você tem aí uma equipe, dependendo do tamanho da companhia, uma equipe muito grande para cuidar de toda essa tecnologia. E aí nós partimos para o mundo cloud com alguns conceitos, né? Você já deve ter ouvido, que é IaaS, PaaS e o SaaS, né? Estou falando um pouquinho de IaaS. O que é o infraestrutura como serviço? Então, basicamente, a Microsoft, dentro do Microsoft Azure, gerencia para você a rede, o storage, os servidores e a virtualização. E fica na sua gestão, o sistema operacional, middleware, runtime, data e applications. Então você tem aqui uma divisão de atividades. Você deixa de se preocupar com aquilo que mais gera overhead na administração de um ambiente, né? E cuida somente da parte de software. Fica mais simples. Aí você tem a camada PaaS. O que a camada PaaS te proporciona? Microsoft vai gerenciar a rede, vai gerenciar storage, servidores, virtualização, como na outra camada, porém ela passa a gerir o sistema operacional, o middleware e o runtime. Então você passa a gerenciar os dados e as aplicações, né? Então você tem aí banco de dados na camada PaaS, os web services rodando Apache, .NET, enfim, variadas plataformas desenvolvidas. E nós temos também a camada SaaS, né? Então, camada SaaS, a Microsoft gerencia tudo, né? Você não tem gestão sobre essa vertical, mas basicamente o que a Microsoft tem de SaaS? Office 365. Office 365 é um bom exemplo de como é que funciona a camada SaaS. Você se preocupa com a gestão dos objetos dos seus usuários, grupos, e-mail, mas você não se preocupa com o que é mais oneroso em uma estrutura de e-mail. Eu, como administrador de Exchange Server, sempre senti uma grande dificuldade manutenção de database, fazer os defrags de finais de semana, gerenciamento de backup, gerenciamento do servidor. Vai aplicar um update, não sabe qual é o impacto que isso vai gerar dentro da sua estrutura de e-mail. Então isso a Microsoft gerencia para você, e você cuida realmente só
somente dos usuários, né? Quem tem permissão para enviar em nome, a estrutura organizacional da camada de e-mail. Então, basicamente isso que a gente tem em verticais, né? On-premises, IaaS, PaaS e SaaS, né? E aí nós temos vários sabores e as empresas elas vão aderindo a essas camadas de acordo com a necessidade. Então, deixando de falar um pouco aqui na parte teórica e falando um pouco da camada prática. Deixa eu sair aqui do PPT. Fim da apresentação bem longa, né? Vocês puderam perceber. Bom, vindo aqui dentro da camada, na prática, dentro do portal do Microsoft Azure. Então, como é que eu faço para entrar dentro do meu portal do Azure? Nós temos um cara chamado portalazure.com. Dentro desse portal você vai entrar com as suas credenciais. Se você não tiver uma credencial, você pode criar um trial, é muito simples, atrele o seu cartão de crédito. Mas tem alguns truques que eu vou falar aí no final do vídeo, se você estiver utilizando o seu cartão de crédito para fazer testes nas máquinas, tá? Então, vamos lá. Quando eu logo dentro do meu painel, eu tenho uma visão. Esse aqui é o painel principal. Quando você loga, você vai ter algumas views. Tá? Mas você pode customizar o seu portal de acordo com a sua necessidade. Você pode ver aqui, ó, eu criei um portal novo, LabTechBase, totalmente em branco, onde você pode ir colocando os seus serviços. O primeiro vídeo que eu fiz de Azure foi baseado em DNS, né? Falando um pouco da parte de DNS dentro da estrutura do Azure. E hoje eu queria trazer um pouco mais do conceito básico, né? Quando eu vou montar uma infraestrutura como serviço, quais são os serviços que normalmente eu preciso, né? Quando eu vou ter um servidor conectando com outros servidores, né? Vou ter armazenamento de dados. Então eu queria mostrar um pouco desse ambiente para que vocês percebam o quanto é simples de criar, mas não é porque é simples que as empresas não vão precisar dos profissionais de tecnologia. As empresas continuarão precisando desses profissionais, porém elas vão precisar dos profissionais que estejam conectados com o negócio e não mais somente com a tecnologia, certo? Então bora lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de itens dentro do meu menu esquerdo, tá? Então eu posso ir customizando isso de acordo com o meu estilo de navegação. Então eu posso vir aqui e mudar os meus campos de lugar, certo? Tenho todos os recursos, vai me mostrar tudo o que eu tenho de recurso disponível dentro da minha estrutura já criado. Então eu tenho muita coisa criada aqui, preciso até fazer uma limpeza, tem alguns laboratórios de Exchange e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho aqui do que a gente precisa, né? Quando eu vou subir uma estrutura, vamos pensar no ambiente on-premise. Eu vou subir essa estrutura. Eu vou precisar do quê? Eu preciso de servidores. Para esses servidores se comunicarem com outros servidores, eu preciso de rede. Então vocês começam a perceber que tudo aquilo que eu preciso no mundo on-premises, eu também preciso no mundo do IaaS. Mas, obviamente, de uma forma bem mais tranquila. Então, vindo aqui na estrutura de máquinas virtuais, eu tenho aqui, ó, mais recursos, mais serviços. Então, Virtual Machines está aqui. Você pode ir clicando nos seus favoritos aqui, ó, nas estrelas, e conforme você vai clicando nessas estrelas, eles vão aparecendo dentro do seu menu do lado esquerdo. Então, você monta o seu menu de acordo com o seu estilo de administração, tá? Então, eu tenho aqui Virtual Machines. Vou ter algumas máquinas virtuais já configuradas de alguns testes que eu fiz, né? Uma dica muito importante se você está testando um Azure com o seu cartão de crédito, né? Eu já passei por isso, já tive uma cobrança indevida e é hiper desagradável. Quando você desliga a sua máquina, ela ainda continua sendo biletada dentro do Azure. Então o que você precisa fazer quando você vai desligar a sua máquina? Você precisa parar a sua máquina. Ele entra no estado de parado e desalocado. Quando você desaloca esse recurso, você para de ser biletado no seu cartão de crédito. Isso é muito importante. Conheço outras pessoas que deixaram o cartão de crédito lá e a máquina ficou somente desligada e não desalocada e a conta chega sempre no final do mês. Então é muito importante que vocês tenham essa visão para que vocês não sejam aí surpreendidos, tá bom? Então, máquinas virtuais, vamos para a parte de Network Interfaces. Então eu tenho aqui a minha estrutura de interfaces de network que estão amarradas a algumas máquinas. Você pode ver que eu tenho algumas placas de rede atachadas dentro das minhas máquinas.
estão dentro do data center dos Estados Unidos. Isso é uma coisa legal também, você pode escolher onde é que vai rodar o seu ambiente, né? O IST 2 normalmente é mais barato do que os outros data centers. Então, dependendo, se você precisa, né, de uma resposta rápida, se você tem problemas, sua aplicação terá problemas com latência, é recomendado que você deixe no sul do Brasil. Porém, se você não tem essa necessidade, é um ambiente de homologação de testes, é mais interessante você escolher os data centers de fora, né? Sempre importante frisar isso. Então, dentro das placas de rede alocadas nas minhas máquinas, aí eu vou ter aqui a minha camada de, né, deixa eu ver se eu acho fácil, Virtual Networks. Então eu preciso ter uma rede criada para essa estrutura. É sempre bom deixar isso claro também. Então, partindo do princípio que eu preciso de uma rede, então vamos criar aqui uma rede. O primeiro ponto é definir um nome. Como essa estrutura é global, então os nomes precisam ter um pouquinho mais de originalidade. O meu teste passou. Então vamos lá. Eu acho interessante quando você trabalha com essa estrutura do Azure, você criar nomenclaturas, né, para que fique claro quando você está gerenciando isso. Então vamos colocar aqui NT de Network net underline prod underline tech de TechBase. Eu vou escolher aqui o meu espaço, meu endereçamento. Então eu vou colocar aqui 92.168.1.0. Ó, ele já alarmou. Por que ele alarmou? Precisa ter entre 1 e 32. Então 92.168.0. Tá, desculpa. Não é válido. Já está em uso. Fala lá. Tudo, tô ocupado, meu baby. Eu vou ficar com a internet. Então eu preciso definir aqui a minha estrutura de IPs 72.17.0.0/24. Passou. A minha subnet vai ter o nome de net underline prod underline sub, para ficar mais simples. Então eu vou ter aqui o endereçamento 172.17.00 1/24. Posso colocar 1/16? Posso colocar 1/16. Só que eu vou ter que mudar aqui em cima também, né? Então eu vou ter mais endereçamentos. Precisa ter tudo isso? Não. Então eu vou colocar 1/23. Eu posso colocar 1/23? Claro que você pode colocar 1/23. Você define a sua estrutura de endereçamento aqui dentro do Azure. Você define quantos hosts você vai ter, né? Então eu vou colocar aqui o padrão 1/24 para a gente só começar a brincar. Aí ele pergunta aqui para você a subscription. O que significa a subscrição? Subscrição é a sua assinatura. Quando você faz uma assinatura de EA, por exemplo, que é o Enterprise Agreement da Microsoft, você tem créditos direcionados à sua conta, você divide as suas subscrições. Então eu tenho uma subscrição central e eu tenho o departamento de desenvolvimento que tem um ambiente lá de testes e tudo mais. Eu crio uma subscrição separada para aquele ambiente, para aquela estrutura. Então eu tenho uma subscrição diferenciada para produção, para desenvolvimento e para homologação. Posso ter assim? Pode, claro que pode. Não tem nenhum problema. É até bom que você divide e você tem um controle sobre cada ambiente, né? Até é legal deixar isso bem claro. Então eu só tenho uma subscrição. Depois a gente vai falar sobre essa parte de subscrição. Você coloca na sua subscrição e você cria o seu Resource Group ou usa um existente. Isso é um ponto muito importante a ser falado. Por quê? Muitas pessoas utilizam o Resource Group por produto. Eu estava fazendo isso há um tempo atrás, né? E aí vi umas melhores práticas e uma forma interessante de utilizar, já estou replicando aqui. Qual que é a ideia? O Resource Group ele é utilizado para você juntar todos os seus recursos dentro do Azure em um único pool.
Então, se você quiser replicar eu criei um ambiente de homologação. Tem rede, tem máquina, tem PaaS, tem storage, tem tudo. Então, eu vou replicar isso. Para você replicar de maneira mais simples, você replica o Resource Group e renomeia ele. E aí você tem toda essa estrutura recriada com uma estrutura totalmente apartada. Se você separar cada produto por Resource Group, quer ver? Eu tenho aqui, ó, eu estava criando dessa forma. Resource Group para VM, Resource Group para DNS. Então aí a ideia seria o quê? Criar um Resource Group chamado Produção. Eu vou criar um novo. Produção. Opa, Produca não. Produção. E eu vou escolher qual que é o local onde eu vou hospedar esse meu ambiente. Então eu vou colocar como eu falei para vocês, no NIST2, que é o mais barato. Tá, então eu estou criando uma estrutura de redes. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um pin aqui, ó. Pá, vou deixar anexado dentro do meu dashboard, vocês vão ver que interessante que vai ficar. Às vezes ele demora um pouco, tá, gente, para fazer a criação, mas não é nada exagerado, ó. Já está fazendo o deploy e já está anexado aqui. Eu posso vir aqui, ó, customizar o meu painel. Eu quero aumentar o meu view ou eu quero diminuir o meu view. Done Customization. Você pode editar o seu dashboard da maneira que você quiser. Ele é seu, tá? Então tá aqui criada a minha estrutura de redes, tá? Legal. Criei minha estrutura de redes, vou subir um servidor de AD. A estrutura de DNS, como é que ela vai funcionar, Formiga? Ela vai funcionar como se fosse um ambiente on-premises. Porém, quando você loga dentro do seu ambiente, ó, você percebe que ele criou aqui, ó, Azure Provider DNS Service. Então ele está usando o sistema de DNS do Azure. Então, qualquer máquina virtual que você criar e inserir dentro dessa rede, ele vai utilizar o DNS do Azure. Qual que é o ideal? O que seria interessante aqui? Todo o Active Directory é um DNS Server. Então você faz um custom e vamos colocar aqui no 72.17.0.10. Estou adicionando esse DNS, mas ele ainda não existe. Minha máquina será criada. Então ele ainda não existe dentro da minha estrutura. Então, ou seja, não vai servir para nada nesse momento. Tudo bem, mas já vai deixar dito para o Azure que eu tenho um servidor de DNS que atende essa rede. Então, vindo aqui na estrutura, vou dar um overview. Ó, já mudou aqui para mim. Beleza. Tendo isso pronto, eu tenho uma estrutura de rede pronta. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar minha máquina virtual. Vou vir aqui no meu menu Virtual Machines. Vou dar um ADD. Aqui é o ponto interessante, onde as pessoas acabam se perdendo um pouco, né? E é sempre interessante a gente frisar isso. Quando você vai criar uma máquina virtual dentro do Azure, você tem que estar atento aos padrões, né? E quanto custa cada máquina virtual. Então, isso é o lado bom, né? Quando você tem essa estrutura no Azure, você pode dizer quanto que cada departamento está gastando dentro da estrutura de TI. Eu tenho um projeto para o marketing que contempla 5 servidores, banco de dados, uma série de itens. Poxa, isso custa X, eu tenho como mensurar, né? A camada antiga de tecnologia não conseguia dizer, você não consegue dizer hoje, dentro do seu data center, quem paga quanto de consumo no seu ambiente. Isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem dizer hoje. E dentro do Azure você consegue. Então, eu tenho aqui os servidores que eu posso criar. Então, eu tenho várias versões. Eu vou procurar aqui a minha versão do Windows 2012 R2 Data Center. Vou criar uma máquina nesse formato. Resource Manager. Vou dar um Create. Vai. Quando eu clico em Create, então eu tenho aqui a estrutura que eu preciso definir. Qual que vai ser o nome da minha máquina? Então, normalmente as empresas já têm um padrão. Então, eu vou colocar aqui o meu SRV underline AD underline TechBase. Aqui, ó, eu posso escolher minha estrutura de discos. Opa, já tem. Ou não posso usar algum. Virtual name não pode conter caracteres especiais. Tudo bem, então a gente faz assim, ó, SRV-AD-TechBase. Pronto, já deixou. Então eu tenho uma estrutura de SSD e uma estrutura de HDD. SSD é mais caro. Então, se você está fazendo um laboratório,
ou é um ambiente de homologação, você não precisa ir para SSD. SSD é extremamente caro. A gente vai falar disso lá na frente, né? Falar um pouco da parte de custos, como é que você mensura um custo ou outro dentro do Azure, mas esse não é o fórum agora. Então, HDD, um username que você vai definir, né? É lab_tech, e você vai definir uma senha para sua máquina virtual. Quando você subir a sua máquina, a máquina vai... Opa! Colocar uma senha mais parruda aqui que ele está acusando que não tem segurança o suficiente. Então agora tem. Então deixa eu criar. E aí, lembra daquela parte de Resource Group? Você pode usar o Resource Group já existente no produção. E a localização vai ser o list2. Tá, aqui você tem uma opção interessante, Save Money. O que isso significa? Que você pode economizar até 40% do custo dessa máquina se você já tiver um licenciamento on-premises. Então, se você já tem um contrato EA, Enterprise Agreement com a Microsoft, ou algum modelo de licenciamento que contemple você ter, vamos supor, você licenciou seu host de virtualização, um VMware, você tem um Windows Data Center. Você já tem disponibilidade para subir quantos Windows Servers você quiser dentro dessa estrutura virtual. Então, se você já detém esse licenciamento, você pode escolher essa opção. Sim, eu já tenho um licenciamento Microsoft e confirmo isso. Então, você está economizando 40% no valor dessa máquina. Se você não tiver esse licenciamento, se você está começando uma startup, aí você vai ter um custo elevado, beleza? Então vamos só checar aqui as nossas informações. Nome da máquina, HD, o nome do usuário, a senha, confirmação da senha, a subscrição, o Resource Group e onde ela está localizada. Clicar em OK aqui, ele vai partir para o próximo passo. Próximo passo, a nossa estrutura de qual máquina eu vou criar, qual que é a estrutura de hardware que eu vou subir. Ele traz aqui algumas recomendações, né? Você tem a D1 V2, aí ele vai te mostrando o custo estimado por mês, né? Você pode dar um view all aqui, e aí você vai ter uma visualização de todas as máquinas virtuais. Então vamos lá para o último item, ó. No último item aqui uma A3, 4 vCPUs e 7 GB de memória, $130 por mês estimado. Isso é um ponto importante, porque você tem outros custos embutidos dentro dessa estrutura de máquina virtual. Você tem que adicionar um disco, você vai pagar pelo armazenamento, você tem que contemplar o download dessas informações. Se você tem uma VPN, você vai trafegar informações entre o seu ambiente on-premises e a nuvem, e esse dado trafegado também é cobrado. Então tem uma série de custos embutidos dentro de uma infraestrutura que, se você não prestar atenção, realmente a conta não fecha, tá? E aí você vai perguntar, pô Formiga, mas o Azure é muito mais caro, né? O ambiente em nuvem é muito mais caro do que o meu ambiente on-premises. Aí depende de como você utiliza a nuvem. Se você utiliza a nuvem as is, ela vai ficar mais cara, a conta não fecha. Agora, se você começa a usar a nuvem com inteligência, usando o auto-scale, eu preciso dessa minha máquina em alta performance 24/7? Não, eu preciso dessa minha máquina em alta performance somente no horário comercial. Então você pode customizar scripts que vai fazer o quê? Vai desligar essa máquina após as 18 horas, por exemplo, e vai subir essa mesma máquina com uma configuração muito menor. Então você começa a mudar o estilo de custo do seu ambiente, né? Agora, se você tem uma máquina com 24 processadores e 50 GB de memória e vai subir essa mesma máquina para o ambiente do Azure, a conta não fecha. Então, vou falar para você, use o seu ambiente on-premises. Agora, se você tem ciência de que seu ambiente on-premises ele tem uma capacidade de hardware que não está sendo utilizada e você quer migrar isso para o Azure, você pode mesclar essas configurações. Então, eu rodo em alta performance no horário comercial e rodo em baixa performance depois do horário comercial, e assim eu vou mudando o estilo de consumo. Então, vamos escolher uma máquina aqui bem simples. Vamos pegar a mais barata de todas.
Não, mais barata não, porque é sacanagem, né? 0.75 no AD é muita sacanagem. Vamos pegar essa aqui, ó, A1 Basic, né? As pessoas, normalmente, qual que é o contexto do desenvolvedor, né? O cara vai começar uma aplicação nova, ele vai chegar para a infraestrutura e vai perguntar: pô, eu preciso de um servidor, você tem? Aí você fala: não tenho. Qual a configuração que você quer? Ele vai te falar o seguinte: eu quero com 24 GB de memória, eu quero com 12 processadores, eu quero a máquina mais top. E na verdade não é assim que funciona. Você tem que começar a analisar qual é o tipo de hardware que você precisa para a sua aplicação. Então vamos pegar aqui uma A1 Basic, vou dar um Select. E aí eu venho para as configurações opcionais, né? Eu vou ter uma storage em alta disponibilidade? Sim ou não? Eu preciso definir isso. Eu vou criar essa estrutura? Então nesse momento não. Discos gerenciados. Já está marcado como sim. Aqui ele sempre dá um descritivo, ó. Tô vendo, você pode analisar o que vai acontecer. Aqui eu estou falando qual rede virtual que eu quero colocar essa minha máquina. Então vamos ver aqui quais são as redes que eu posso utilizar. Ó, produção. Por que ele só está me dando essa opção se eu tenho outras redes criadas? Porque minhas outras redes criadas foram em outras regiões. Minha subnet. Então já estou definindo aqui qual que é a minha subnet. O IP público. Por que eu preciso de um IP público nesse primeiro momento? Como é que você vai acessar a sua máquina? Né? Como é que você vai dar um remote desktop? Você ainda não tem a sua VPN criada, a estrutura de comunicação de rede não está criada. Então você precisa acessar a sua máquina de algum lugar. Então ele vai definir automaticamente o IP público, ou você pode criar um novo aqui. Eu vou deixar ele para definir um novo. Security Group, Network Security Group, é o Firewall. Aqui você cria regras, você pode criar as regras dentro da sua estrutura, o que vai acessar o que. De início ele deixa o RDP habilitado para você poder acessar a sua máquina, mas você pode criar outras regras dependendo de como você for utilizar esse servidor, tá bom? Então vamos lá, fechando aqui, extensões, parte de virtual, gestão. Vamos ver isso. Deixa ele criar automático. É a parte de... Beleza. Tá, aí tem um ponto interessante aqui, ó. Auto Shutdown. Configure sua máquina virtual para desligar diariamente. Você pode configurar isso. A parte de monitoramento. Então, aqui é a sua estrutura de storage, onde você vai armazenar os discos das suas máquinas virtuais. Ele pode criar um automático para você, ele vai criar essa nomenclatura aqui, ou você pode vir aqui, ó, e fazer uma mudança chamada produção. Vamos ver se ele vai deixar. Ele não vai deixar porque o nome já está sendo utilizado. Então vou colocar produção traço Tech Basic, muito difícil. Dificilmente alguém estará utilizando, mas está. Beleza. Ah não, contém apenas... Tá. Vou fazer o seguinte, ó. Prod Tech. Beleza, ele deixou. Aí você tem as performances standard e premium. E local redundante. Então dentro do data center onde eu escolhi tem uma redundância local. Tem o gel redundante, tá? E o Read Access Gel Redundant Storage. Então, cada um desses itens tem um preço, tá? Isso é bom ficar claro para vocês. Tudo dentro do Azure tem um preço. E aí cabe analisar se vale a pena ou não. Por isso que ele fala custo estimado, porque depende dos itens que você vai colocar dentro da sua estrutura. Vamos manter o local redundante, que para a gente é o mais tranquilo nesse momento. Vou dar um OK. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Ok. Então partimos para o deploy da máquina virtual. Validação passou. Ele está agora fazendo as últimas checagens. E eu vou, ó, aqui estão as configurações que eu marquei, ó. Então eu tenho aqui a minha subscrição, onde ela foi atrelada, o Resource Group produção, a localização, o nome da máquina, o disco, o username, o modelo, se ela é gerenciada, a rede, a subrede, o IP público que vai ser criado. Então tudo isso a gente vai checar depois. Ele tem os termos de uso. Vou dar um accept aqui e vou dar um create. Então ele está fazendo o deploy. Esse deploy demora um pouco, vou dar uma pausa no vídeo
Volto logo mais para a gente falar das configurações que foram criadas, fazer o logo na máquina, criar uma regra de firewall, realmente o setup aqui de uma máquina virtual, tá bom? Volto já. Bom pessoal, voltando aqui, ó, a máquina ficou finalizada, está pronta para ser utilizada. Tem aqui um dash com view de algumas configurações. E eu tenho aqui o IP público dessa minha máquina. Eu posso conectar um remote diretamente nesse IP público. Eu posso fazer clicar aqui em Connect, ele vai fazer o download do arquivinho RDP. Então, só colocando aqui a nossa senha e a gente vai logar no servidor. Olha lá, que beleza, o servidor está abrindo. Qual que é o erro primário que todo mundo comete quando cria uma máquina pela primeira vez dentro do Microsoft Azure? Então vamos lá, você criou uma máquina no seu data center, a máquina subiu, você logou, você vai fazer o quê? Você vai colocar um IP público, um IP fixo nessa máquina? Sim, no on-premises, não no Azure. Dentro do Azure, se você fizer essa configuração de IP fixo, você vai deixar a máquina inacessível. E aí, amigo, a única forma que você tem é refazer essa máquina. Então, tomar muito cuidado aí com essa configuração. Você não pode vir aqui e adicionar um IP fixo. Não vou fazer, o que é? Como é que você determina um IP fixo dentro de uma estrutura de máquina virtual? Dentro do Azure. Eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão vir aqui, ó, em Network Interfaces, na máquina virtual. Tá vendo que ela tem aqui, ó, seu IP, o IP válido dela e o IP interno dela. O que você vai dizer aqui dentro dessa estrutura? IP Configuration. Você pode fazer uma alteração nessa configuração. Então, tá vendo aqui que é dinâmico? Você muda para estático. Você pode escolher o mesmo IP que está sendo utilizado ou definir um novo IP. Como a gente marcou que o DNS vai ser 172.168.0.10, você marca o final 10. Dá um save aqui. O Save Network Interface vai rebootar a sua máquina. Então, você vai sofrer uma queda aí momentânea na sua máquina. Deixa eu ver se o meu vai cair. Vamos acompanhar aqui, ó. Ó, shutdown. Então, essa ação reinicia a sua máquina. Tem que deixar isso bem claro para vocês, tá? Então, enquanto a máquina boota, eu vou mostrando mais algumas opções aqui. Então, na parte de DNS Server dessa máquina, ela está herdando da rede virtual. Então, a rede virtual 172.168.0.10. Aí você tem o Network Security Group. Você tem a estrutura da sua máquina já criada aqui. Você pode vir aqui, ó, e definir o seu Inbound Security Rules ou Outbound Security Rules. Então você pode determinar quais são as regras de saída e as regras de entrada para essa máquina, né? É muito importante você ter a visão de que isso é possível. Então o que nós temos aqui? Nós temos basicamente uma permissão de RDP no servidor. Formiga, eu quero criar uma regra nova. Quero que o meu servidor vai falar na porta 443. Você vai criar aqui, ó, HTTPS, vai definir a prioridade. Você vai dizer quem que é o source que pode conectar. Se é todo mundo, se é um range específico de IP público. Então você vai dizer quem é que pode. Aqui tem alguns serviços já pré-definidos, o HTTPS. Na porta TCP, eu vou negar ou eu vou permitir. Então eu vou dar um OK aqui, ó. Pum. Já criei uma regra de firewall específica para essa máquina, dizendo que essa máquina pode receber um IP, uma conexão inbound de vinda da internet. Então, legal. Bom, gente, basicamente o que eu tenho para mostrar para vocês nesses primeiros passos do Azure é isso. Então tem muita coisa para a gente ver. O Azure é muito amplo, tem muitas configurações que você pode fazer. Tem a parte de banco de dados, você pode ver aqui o SQL. Tem a parte de web apps, tem muita coisa que a gente pode colocar para funcionar aqui.
tá? Então, para não estender demais esse vídeo, ele já está longo, por hoje é só. A ideia é que a gente vá criando novos vídeos aí com novas funcionalidades, né? O que tem aí de novo, como é que eu vou criar essas minhas máquinas, como é que eu migro um VHD para dentro do Azure, como é que eu faço para subir uma máquina minha on-premises para dentro do Azure. Então, tem muita coisa legal para se fazer. Agradeço demais a visita de vocês. Dê um like aí se você gostou. E marque também se você não gostou. Isso ajuda a gente a melhorar o nosso canal. Deixa aí as dúvidas que vocês queiram que eu esclareça via texto, né? Ou se quiser sugerir que eu fale de algum tema específico do Microsoft Azure. Obviamente que eu não tenho todo o conhecimento. O cara que fala... Se hoje alguém chegar para você e falar eu sou especialista em Microsoft Azure, é mentira. Então você chega para o cara e pergunta em qual vertical você é especialista, porque tem muita coisa dentro do Azure. Então o cara pode ser especialista somente na camada de banco de dados PaaS, um SQL database, e não conhecer todo o restante. Então eu vou ficando por aqui para não estender demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço!